Salmo 34, 22. Diz assim: O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum deles será condenado. Salmo 34, versículo 9. Temei o Senhor Deus, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade, passam fome, porém os que buscam o Senhor, lê comigo esse finalzinho. Porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vamos ler o 11 também, vamos? Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então escuta o que a Bíblia diz, escuta o que a Bíblia ensina sobre filhos e pais, pais e filhos. Então vamos pegar essa afirmação, é uma afirmação, eu preciso ser um filho melhor. Vamos transformar essa afirmação numa pergunta: por que eu preciso ser um filho melhor? Por quê? Não estou afim, não quero, tive um pai ruim demais, tive uma mãe ruim demais, ou tive uma mãe boa, mas não estou afim, quero ser do jeito que eu sou, dá licença. Por que que eu devo ser um filho melhor? Por que eu deveria ser um filho melhor? O último versículo do Antigo Testamento responde essa pergunta. Então vamos ler Malaquias, no capítulo de número 4. Para você achar fácil, vai em Mateus, dá marcha ré, que você vai achar. Vai lá em Mateus, vem de Fasta, igual a gente fala lá em Minas, na roça. Anda para trás, que você acha Malaquias. Capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Os dois últimos versículos do Antigo Testamento. As duas últimas palavras inspiradas por Deus, 400 anos antes de Jesus nascer. O período interbíblico, esse é o nome da teologia sistemática, para esse intervalo que vai acontecer agora. Entre a paginazinha que você está nela e a da frente, são 400 anos de silêncio. Deus não falou com ninguém nada. Então eles ficaram 400 anos sem nenhuma revelação bíblica ou profecia bíblica. É nesse período que alguns judeus escreveram alguns relatos históricos sobre o que estava acontecendo na região. Malaquias é o último profeta enviado, inspirado por Deus para falar com Israel. Ele fala esses dois últimos versículos aqui, termina esse período de revelação, e nos próximos 400 anos, a história segue. Os impérios mudam, Roma assume e não tem revelação profética, Bíblia sendo escrita. Alguns judeus escreveram a história do que estava acontecendo ali. Quando foram organizar a Bíblia, os próprios judeus não reconheceram esses escritos como livros inspirados. Não é coisa nem de crente evangélico, nem de protestante. É coisa dos próprios judeus. Os próprios judeus, quando foram fechar o cânon é um substantivo do tempo da Bíblia, que significava uma régua. Cânon é o mesmo que uma trena, que na época era usada para se medir as coisas. Então quando ia se passar na peneira os livros, se eram inspirados ou não, diziam: vamos passar no cânon, na régua. E quem fazia isso eram os judeus. Então eles foram pegando vários livros que foram escritos nesses 400 anos. Baruque, Judite, Macabeus. Vários livros foram sendo escritos e eles não foram passados no cânon dos judeus. Aí eles fecharam o Antigo Testamento com 39 livros, terminando em Malaquias.
depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu, uns 3 séculos depois, o Império Romano resolveu traduzir a Bíblia para a língua dos romanos. Aí o imperador falou assim: traduz para mim tudo. No pacote da tradução, livros históricos foram colocados no meio dos livros inspirados. E a história chama eles de livros apócrifos. O A significa não. Os escritos não inspirados. Há alguns deles que no final até pede desculpa para os leitores. Há alguns deles que no final pede desculpa para os leitores se alguma coisa ali está assim, assim, assim. Então Malaquias escreve. Então você vai ler comigo os 2 últimos versículos inspirados do Antigo Testamento. E eles falam de quê? Será de quê que eles falam? Será qual foi o assunto que o Espírito de Deus encerrou o Antigo Testamento? Encerrou assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Lê comigo o versículo 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração... Ele encerrou com 2 assuntos. O primeiro assunto e o principal é o envio do Messias. Messias é uma palavra bíblica que no Antigo Testamento significa ungido. O correspondente do Novo Testamento para Messias é Cristo. Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo significa o Messias. O Messias que está sendo esperado lá no Antigo Testamento é o Cristo enviado no Novo. É que Messias é o transliterar hebraico e Cristo é o transliterar grego. Então você pega a palavra hebraica e vai transliterar para o português, dá esse som, Messias. Você pega a palavra que aparece no Novo Testamento e vai transliterar para o português, dá Cristo. Então aquele que foi prometido chegou, que é Cristo. Malaquias encerra com esse assunto. Ele vai vir. Só que o nome que é citado não é o de Cristo, é o nome de Elias. Que Elias vai vir. Tem uma confusão no Antigo Testamento, uma confusão no Novo Testamento na cabeça dos judeus, porque eles estavam esperando o Messias. Aí foi o próprio Jesus que falou com eles, lá em Marcos, no capítulo 11, falou o seguinte coisa assim: o Elias já veio, e vocês mataram o Elias. Aí a cabeça deles deu uma confusão, porque esse Elias anunciado aqui no Antigo Testamento, ele era o João Batista, que viria para preparar o caminho para a chegada do Messias. Até as roupas de João Batista e o jeito dele viver davam uma pista, parecia com Elias. As peles, os gafanhotos, os mel silvestres. Então o Messias não é o Elias e nem o João Batista, o Messias é Cristo. Só que antes de Cristo aparecer, alguém prepara o caminho. Esse alguém que prepara o caminho, é por isso que ele recebe esse título: dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. O que isso significa? Significa que ele foi o último profeta que teve a honra de ser o último para preparar a chegada de Jesus. E ver Jesus, e batizar Jesus. Por isso que dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que ele. Porque a honra dele foi a honra maior. O privilégio dele foi o privilégio maior entre todos os seres humanos. Ele prepara o caminho do Salvador, ele vê o Salvador, ele batiza o Salvador, e logo depois que ele cumpre o seu ministério, ele morre. Aliás,
ele já estava até anunciando, né? Convém que Cristo cresça e que eu... Ele estava percebendo que estava chegando a hora dele partir e de Jesus ser glorificado. Junto com esse assunto tão importante que é o Salvador, o assunto que está do lado é coração de pai inclinado a coração de filho e coração de filho inclinado a coração de pai. Você consegue, com a sua cabeça, alcançar o tamanho da importância que é filho se ajustar com pai e mãe? Não porque eu estou falando ou pregando, mas porque está escrito desse jeito, para que a terra... Porque se filho estiver brigando com o pai, o manual de instruções está dizendo assim: se filho estiver brigando com o pai, e se pai estiver brigando com o filho, a terra, não é a família não. Não é o prédio onde você mora não. Segundo a Bíblia, quando filho e pai estão em guerra, a terra é ferida com grande maldição. Se nós crentes não sabemos isso, as trevas sabem muito bem. Se nós crentes não percebemos nas revelações bíblicas aquilo que trava ou aquilo que destrava, diabo e os seus anjos sabem de cor e salteado. Por isso que orquestram as coisas. Não é pregação de pastor religioso, pentecostal ou neopentecostal. As coisas são orquestradas para que pais e filhos briguem. O sistema mercadológico, a publicidade, a propaganda, os filmes, as novelas, as minisséries e até os desenhos infantis prepara o caminho não para o Messias, mas para a grande maldição. Isso é antigo. Os desenhos novos só mudam os nomes, mas é antigo. Isso é antes de desenhos como o Fred Flintstone. O pai é um pastel, é um panaca. A família Sauro, o mais imbecil é o pai. Na família Simpsons, o pai é o mais gozado, é o menos respeitado. Ah, gente boa, as trevas sabem aquilo que você e eu ainda não percebemos. O manual de instruções diz que a terra é ferida com grande maldição. Por isso que eu preciso ser um filho melhor. Eu preciso ser um filho melhor. Se você entender comigo, o cumprimento de ser um filho melhor é mudar essa história. Se eu sou um filho melhor, eu vou quebrar, eu vou cortar isso. Porque consequentemente, se eu for um filho melhor, consequentemente eu serei um pai melhor. Antes de ser um pai melhor, eu preciso ser um filho melhor. Antes de ser uma mãe melhor, eu preciso ser uma filha melhor. Não, eu vou ser uma mãe, uma droga. Eu vou ser um pai, uma droga. Por isso, preciso mesmo. Goiânia precisa, o Brasil precisa, o mundo precisa. As pessoas que introjetem essa afirmação e sejam filhos melhores, no nome de Jesus. E tentando encerrar, independentemente da filiação recebida, para eu ser filho melhor, eu não dependo da filiação recebida.
essa decisão, essa busca, essa atitude, essa ação independe da filiação recebida. Quando eu digo filiação recebida, é porque isso não se escolhe. O Antigo Testamento é o que mais enche a gente de exemplos dessa afirmação, que é uma afirmação completamente real. Você tem abundantes exemplos de pais extraordinários que têm filhos problemáticos. E você tem abundantes exemplos de pais problemáticos que tiveram filhos extraordinários. Por isso que eu posso ser um filho melhor, independentemente da filiação recebida. O Antigo Testamento nos dá muito exemplo disso. Vamos ler alguns somente? Abre a sua Bíblia em 1 Samuel 25, 2 e 3. 1 Samuel 25, 2 e 3. Leia comigo. Vamos ler juntos? 1 Samuel 25, 2 e 3. Vamos? Havia um homem em Maom que tinha 2 possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Ele era da casa de Caleb. Nabal significa insensato, maligno e perverso. Ele é filho de quem? Quem aqui já ouviu alguma coisa de Caleb? Eu já ouvi alguma coisa de Caleb. Quem já ouviu alguma coisa de Caleb? Eu sei quem é Caleb. Levanta a mão. Eu sei quem é Caleb. Eu sei. Eu sei quem foi o companheiro de Josué. Quem sabe? Levanta a mão. Eu sei. Eu não vou pedir para levantar a mão para perguntar quem sabe sobre quem é Nabal, porque o de Caleb já foi fraco, eu imagino Nabal. Como que de Caleb pode sair um troço desse aqui? Aliás, pais e mães, que o Senhor tire do seu ombro o fardo que eu não vou carregar em nome de Jesus. Pois as escolhas são individuais. Ore, chore e clame a Deus, porque só Ele pode ajudar o seu filho. A sua criação, a boa educação, o seu dinheiro, o prazer na igreja, o estar com Ele nos cultos, não necessariamente é uma garantia de que essa menina ou esse menino não será um próximo Nabal da história. Sendo o seu filho, sendo a sua filha, porque eu e você não somos diferentes de Caleb em nada. E que o Senhor tenha misericórdia de nós em nome de Jesus. Caleb, aquela história extraordinária, aquele guerreiro maravilhoso, que os 12 espias, 10 desistiram, ele e o Josué bateram o pé, ele ainda quis guerrear contra Hebron, onde estavam os gigantes, ele tinha 85 anos, ele virou para o Josué e falou assim: eu quero o mais difícil, os gigantes são meus, eu vou acabar com eles. Então está lá o velhuscão, enquanto os jovens estão tudo enchendo as calças, o velhuscão está querendo partir para cima dos gigantes. Esse é o Caleb. Gerou quem? Um menino chamado Nabal, descendência dele. Casou com uma mulher extraordinária chamada Abigail. Tem umas donas que Deus tem misericórdia de vocês. Gente, vocês que estão solteiros aí, o que tem de mulher que casou com encrenca é uma festa. Vocês que estão solteiras, mulheres extraordinárias casaram com homens que não valem nada.
mulheres trabalhadoras, guerreiras, cabeça ajuizada, inteligente, que rompem tudo, casaram com homens que não saem nem do videogame. Os meninos chegam e falam assim: ó pai, desliga o videogame aí que tá na hora de dormir. A dona Abigail se lascou também. A Bíblia só fala coisa bacana dela. Casou com um encrenca chamado Nabal. O nome já dava a pista. Por que casou? Olá, muito prazer, eu sou Abigail. Meu nome é Nabal. O insensato, o perverso, o maligno. A Bíblia diz que ele tinha esse tanto de coisa aí que você viu. 3.000 ovelhas, tudo é jumento. Davi está correndo de Saul e escondeu em volta da fazenda do Nabal. No tempo que ele ficou ali, Davi protegeu tudo que o cara tinha, só porque ele estava ali com 600 homens ninjas. Era Davi e a turma do X-Men. Tinha os mercenários com Davi, os vingadores, estava todo mundo lá com ele. Ninguém nem chegava perto das coisas do Nabal. Quando Davi estava indo embora, mandou os príncipes dele, uns 10, ir lá conversar com o pessoal do seu Nabal e falar assim com ele. Olha o versículo, diz assim, acho que é o 6, 1 Samuel 25, 6. Lê comigo o 6. Olha que palavra mais gentil, conversando com o cara. Nunca conversaram, mas mandou esse recado. Lê o 6 comigo, vamos lá? Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz na tua casa, e tudo que possuis tenha paz. Aí Davi fala assim: tenho ouvido que os seus tosquiadores estão fazendo a festa da tosquia. Gente, o versículo diz assim, olha, eu vou continuar lendo, né? É bom a gente ler, olha só. Olha o que o Davi manda falar assim, versículo 8. Pergunta aos moços dele, achem mercê, pois, aos nossos moços, porque nós viemos em boa hora. Dá, pois, aos teus servos a Davi qualquer coisa que tiveres à mão. Qualquer coisa. O Nadal mandou responder assim, ó, versículo 10. Vamos ler junto? Vamos? Respondeu Nabal: os moços de Davi, quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são. E no verso 11 ele fala assim: tomaria eu o meu pão, a minha água e a carne das minhas reses e dá para ele? Eles voltam, falam com Davi: se o homem falou isso. Gente, Davi ficou bravo um tanto, que Davi chamou os 600, ele chamou o Wolverine, ele chamou dos 600 ele chamou só os ninjas mais ninja. Virou para os outros 200 e falou assim: vocês ficam cuidando da bagagem, porque nós vamos lá e nós vamos matar todo mundo. Subiram os cavalos e estão vindo. Aí um moço lá, morrendo de medo, corre na dona Abigail e fala assim: Abigail, nós estamos tudo morto. Está vindo o Davi com o pessoal, e o versículo diz assim: eles foram como um muro para nós. E o senhor Nabal fez essa confusão toda. Aí a Abigail vai lá, faz um café da UPH para ele, sensacional. Um café assim do Marine para eles, com o Irã, sensacional. E coloca lá os sanduichinhos com um palitezinho no meio assim. Faz um café de frutas maravilhoso, igual da Maranata, com melão, melancia, kiwi, morango, vitamina e suco. E fala com Davi assim: leva isso aqui, esquece o que meu marido fez, não mata a gente não. Abigail foi uma filha melhor. Você entende, concorda comigo que ela parou uma guerra? Filhos melhores param guerras. Filhos melhores param guerras em famílias. Filhos melhores param brigas nos prédios onde eles moram. Que o Senhor te faça um filho melhor. Que o Senhor me faça um filho melhor no nome de Jesus.
independentemente da filiação recebida. Que o Senhor te ajude a ser um moço e uma moça melhor, como um filho, como uma filha. Tá bom. Isso vai ajudar muito a nossa igreja. Isso vai ajudar muito a nossa cidade, no nome de Jesus. Isso vai ajudar muito o nosso estado e o nosso país. Que o Senhor levante em nossa época, em nosso tempo, em nossa era, uma geração de filhos melhores. Filhas melhores. Onde o seu coração foi inclinado ao seu Pai. E que pela misericórdia do alto, que o coração do seu Pai seja inclinado a você, no nome de Jesus. Que o Senhor estenda isso na sua casa. Que os corações se inclinem. Seu coração com o da sua mãe. E o coração da sua mãe com você. O seu coração com o do seu pai. E o coração do seu pai para com você. Para que Deus livre a nossa terra de grande maldição. Para que vivamos em uma terra onde a maldição não consegue florescer e plantar as suas árvores e dar os seus frutos. Eu estou aqui empolgando e olhando para o relógio, mas o Evangelho é bem diferente. O Evangelho é muito mais poderoso do que dar um carro para você. O Evangelho é muito mais poderoso do que aumentar o seu salário ou até curar a sua enfermidade. O Evangelho do Senhor Jesus é uma boa notícia que restaura pessoas e cura terras inteiras. Transforma situações inteiras. E ele começa fazendo isso, inclinando o coração dos pais aos filhos, inclinando o coração dos filhos aos pais. Que o Senhor abençoe a nossa igreja no nome de Jesus. Que nós não tenhamos em meio à nossa igreja líderes, presbíteros, pastores, membros do louvor, pessoas que estão em guerra com os seus pais. Que o Senhor livre a nossa igreja de grande maldição no nome de Jesus. Que tenhamos em nossa igreja, o governo dessa igreja, sob pessoas que o coração dela está inclinado aos seus pais, e que o coração dos seus pais está inclinado a elas. A nossa igreja vai melhorar bastante. Nós vamos andar mais. Nós vamos romper mais. Os irmãos não têm ideia como que o diabo sabe destravar uma igreja. O diabo, ele para um ministério e uma igreja, gerando uma confusão entre pai e... Ele sabe que isso é bíblico. Vocês não podem ser pastoreados por pastores que odeiam os seus pais. Ou por pastores que são odiados pelos seus pais. Vocês como igreja não poderiam. Nós não podemos escolher líderes, diáconos, presbíteros que têm confusão com seus filhos. Nós não podemos permitir que esteja no ministério de louvor pessoas mal resolvidas com os seus pais. Senão, nós seremos feridos com grande maldição. Que o Senhor cure a nossa terra, Maranata, no nome de Jesus. Ele cure essa terra. Que Ele cure essa terra. Eu preciso encerrar, mas os irmãos já ouviram o tanto que o diabo lutou para que eu odiasse meu pai. Eu já contei aqui uma pregação inteira. O tamanho da batalha travada comigo para que eu odiasse meu pai. O diabo sabia exatamente o que ele queria semear em minha história. Ele não queria ver um pastor brigando com o seu papai. Ele queria ver um ministério debaixo de uma grande maldição. O Senhor teve misericórdia de mim e teve misericórdia do meu pai. E na hora da sua morte, eu não precisava pedir perdão para ele e ele não precisava pedir perdão para mim. A gente só falava assim:
Eu só falava e ele só escutava, porque estava em conta e falava assim: pai, eu estou aqui, como é que o senhor está? Estou vendo que o senhor não está muito bom não. Mas ó, o senhor fica firme aí, que está tudo resolvido. Se Jesus levar, está resolvido para cá. Se Jesus trazer, está melhor resolvido ainda. E lá, sem esboçar nada. Mas no dia que a minha irmã, foram 6 ou 7 dias, eu e o Flávio entravam assim, o pai não fazia nada, nada, N-A-D-A, nada. Mas o dia que a minha irmã entrou, e que nós falamos assim: Raquel, esse negócio do pai não partir, você tem que ir lá. Ah, eu não vou. Falei: vai, nós vamos com você. Aí a Janaína foi a Mulher Maravilha naquela hora. Liga da Justiça. Enquanto isso, na sala de justiça, aí a Janaína ouviu a conversa e falou assim: eu vou. Aí a Raquel falou assim: então eu vou. Aí eu falei assim: então eu não vou. Aí eu falei assim: Janaína, você faz a liturgia e a Raquel faz a pregação. Aí você chega e fala assim: meus irmãos, a graça e a paz, cumprimenta quem está do seu lado. Então você faz a introdução. Senhor Darcy, nós chegamos, está aqui eu, Janaína, e está aqui a Raquel. Eu vou fazer uma oração primeiro, o senhor presta atenção no que eu vou fazer, que depois a Raquel vai pregar, a Raquel vai conversar com o senhor. Que misericórdia que Deus teve da minha irmã. Senão a vida dela estava lascada. Nenhum sinal comigo com o Flávio. Até cantar nós cantamos. Eu cantei uma música lá que a gente sempre, quando a gente cantava, a gente ria demais. Era uma música de morrer. Aí eu falei: se hoje eu vou cantar essa, hoje ele vai mexer. Que mexer que nada. Eu cantei o hino lá do lado do ouvido dele assim. Sempre que a gente cantava, ele ria e eu ria e a gente ria. Aí eu cantei do lado do ouvido dele assim: em breve a vida vou findar, aqui não mais eu andarei, com o Senhor eu vou morar, lá na presença do meu rei. E lá não mexia nada. Aí eu aumentei a voz: e face a face vê-lo-ei, liberto e salvo cantarei. E face a face vê-lo-ei, liberto e salvo cantar. Fez nada, eu falei que Flávio, eu desisto. Aí Raquel, eu sei mesmo, mano. Sensação que na hora que você conversar, o em breve a vida, o camburão do céu vai passar lá. Aí a Janaína fez a liturgia, fez uma oração, deu 2 passos para trás: é com você, Raquel. A Raquel arrebentou. Foi para cima: pai, eu estou aqui para dizer que eu te amo. Por várias vezes eu disse isso, isso e isso para o Senhor. Mas tudo isso que eu disse não é verdade. A verdade é que o Senhor é o meu pai e eu sou a sua filha. E eu não posso sair daqui, essa palavra, sem receber a sua bênção. Diz que deu um pulo na frente das duas. Janaína até arredou e falou assim: agora é o Lázaro, agora é o Lázaro. Tomaram um susto, olharam para o lado, não mexeu mais. Um pulo, jeito de falar, aquele movimento de pernas, braços e tronco. Raquel fez uma oração, matou a pau. Mas quando ela terminou a oração, falou: em nome de Jesus, amém. Ele deu um pulo menor e ela saiu de lá com a sua bênção. E o recado que eu recebi para ela e que eu mandei de torpedo logo que eu cheguei aqui, alguém me procurou e disse: diz isso para sua irmã. Aí eu mandei para ela em torpedo: o Senhor mandou te dizer isso. É a sua última chance. Não haverá outra. E Ele mandou te dizer: se não mudares, Ele te levará também. Contudo, diz que será com muito sofrimento, parecido com a partida dele, com a diferença que ele sofreu, mas que ele não sofreu. Você vai sofrer muito. A palavra é dura, mas eu te amo. E eu não mando esse torpedo como pastor, mando o torpedo como seu irmão. Rapidamente ela respondeu e disse: obrigado pelas palavras, também quero viver uma nova história. Aleluia, glória a Deus. Ai, meu Deus amado, que o Senhor te ajude no nome de Jesus.